Palavra aberta. Está no Congresso Nacional a proposta do governo de endurecer as penas para os crimes de furto e receptação de celulares. O projeto foi elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e altera o Código Penal. Entre as mudanças propostas estão 1/3 até metade do aumento da pena quando os bens furtados são aparelhos eletrônicos ou qualquer outro dispositivo que possui capacidade de armazenamento de dados pessoais. 1/3 até metade do aumento da pena quando os bens furtados são equipamentos, cabos ou fios relacionados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou a prestação de serviços de telecomunicações. Penas maiores também para furtos cometidos por 2 ou mais pessoas. Punições mais severas para quem ajuda criminosos, para furtos contra idosos e para crimes de receptação qualificada, que é quando alguém utiliza o aparelho roubado para beneficiar terceiros e atividades ilegais, transformando-se em um negócio. A pena mínima para a receptação pode subir de 3 para até 4 anos e meio. Já a pena máxima passaria de 8 para 12 anos. Para debater essa proposta de endurecimento das penas para o furto de celular, eu, Kátia Pereira, recebo agora no Palavra Aberta a chefe do Centro de Jornalismo da Polícia Militar de Minas Gerais, Major Laila Brunella. Obrigada pela presença, Major. Bem-vinda. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço a oportunidade. E recebo também o advogado criminalista Lucas Flamarion. Obrigada pela presença. Bem-vindo. Bom dia, Kátia. Obrigado. Estamos à disposição. E dentre as mudanças, acho que no momento, doutor Lucas, é importante a gente falar como que é hoje e o avanço que está sendo proposto pelo governo, assunto que ainda vai ser muito debatido pela Câmara e pelo Congresso Nacional. Correto. Hoje o crime de furto, ele tem uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, né? A proposta é praticamente dobrar, né? Seria de 2 a 8 anos. Então a mudança aí é praticamente dobrar a pena final, né? Essa mudança, né, passando para 8 anos, envolve muitas questões práticas referente, por exemplo, a questão da fiança, enfim, tem toda uma questão que esse aumento de 4 para 8 anos altera significativamente no processo penal. Pois é, hoje, quando alguém é detido pela Polícia Militar por furto de celular, a pena ele paga a fiança e é liberado? O que acontece? Sim, a pena é de 1 a 4 anos. A pena até 4 anos, o próprio delegado tem a faculdade de arbitrar a fiança na delegacia. Né? Uma pena superior a 4 anos, o delegado tem que submeter esse detido para a autoridade judicial. Então ele vai ter que passar para uma audiência de custódia para o juiz analisar essa prisão. E quando tem reincidência, que significa a mesma pessoa é presa várias vezes por furto de celular, acontece alguma coisa? Sim, o delegado, ele analisando essa reincidência, o próprio delegado pode bloquear a fiança ou arbitrar uma fiança muito alta, né? Eu vejo que a mudança principal dessa lei, a partir do momento que passa de 4 para 8, é tirar essa faculdade do delegado. Então o delegado é obrigado a pegar ele, o detido, e levar para o judiciário. Então ele vai ter que levar ele para o Ceresp vai ter que marcar uma audiência de custódia, levar ele para uma audiência de custódia, para o juiz analisando a residência, né, a ficha criminal dele, para ver se dá uma liberdade, né, na audiência de custódia, ou até mesmo transforma em uma prisão preventiva. Tá, e aí a gente ainda quer ouvir mais a sua avaliação sobre essas mudanças propostas, se você é a favor ou contra, mas a Major Laila Brunella vai trazer para a gente agora um retrato do que é a rotina, principalmente da Polícia Militar, que está na linha de frente, não é isso, Major? Rotineiramente com essas ocorrências de furtos de celular. Kátia, infelizmente, né, o impacto ele é muito grande quando a gente fala da questão do furto de celular. É o objeto hoje de maior desejo, porque a receptação e o comércio desse aparelho irregular, ele flui muito rápido. O dinheiro flui muito fácil para quem comete esse furto. Então impacta muito na atividade operacional, principalmente porque a pessoa acaba não permanecendo presa. Então a gente tem às vezes um mesmo criminoso com 10, 15, 20, 40 passagens por furto, dos mais diversos, mas hoje o objeto mais desejado, o objeto mais procurado tem sido o celular. Todo mundo está com o celular na mão.
todo mundo hoje está conectado. E isso é um facilitador para o criminoso. Ô, Major, e seja no vai e vem aí, nos pontos comerciais, né, no dia a dia, até nos grandes eventos. Na verdade, quanto mais público, né, quanto mais facilidade para esse infrator, esse objeto é levado com mais tranquilidade por ele também. Então, hipercentro, áreas de eventos, onde eu tenho esse encontrar ali de pessoas, o volume muito grande de pessoas, o monitoramento fica dificultado e é onde eles dão preferência para que façam o furto. É também nessa hora que a gente está chamando um motorista de aplicativo, o celular está na mão. É na hora que a gente está fazendo um pagamento no meio da rua. Hoje tudo é conectado pelo celular. Então são facilitadores. Quanto mais público, quanto mais movimento, mais fácil é para o criminoso. Lembrando que o furto, Kátia, é um crime de oportunidade. Então essa vítima, porque usa o aparelho, porque precisa dele para o dia a dia, seja para o trabalho, seja para a questão do lazer, acaba oportunizando com a desatenção, com a exposição do bem, com guardar ou armazenar no corpo fora do local adequado, facilita o trabalho, facilita o crime, infelizmente. Voltando a palavra aqui para o Lucas Flammarion, é bom a gente trazer aqui uma distinção entre o crime de furto e o crime de roubo, né? Essa mudança não ocorreria para o crime de roubo. Furto, entre aspas, é considerado um crime menor. Correto. Uma das críticas a esse projeto é justamente isso, porque está olhando só a parte do furto. O roubo, que envolve violência, não está sendo apurado nesse projeto. Então, está aumentando a pena do furto, né, que é sem a violência, a diferença do roubo, e não está olhando a questão do roubo. Mas tinha que aumentar a pena para o roubo, na sua avaliação? Eu entendo que nenhum dos dois. Por quê? Eu entendo que o direito penal ele tem que ser a última ratio. A última alternativa, porque a gente está lidando realmente ali com a liberdade. Tem outros mecanismos, outras possibilidades, talvez tirando algum benefício, analisando realmente ali o caso a caso, que com a lei atual dá para poder fazer alguma coisa. Mas o que então que daria para ser feito para coibir o furto de celular? Porque a Major Laila trouxe aqui para a gente casos assim que a mesma pessoa é presa pela 15ª vez pelo mesmo crime e nada acontece. O posicionamento dela, eu acredito que a gente não está aqui para ir contra a vítima, mas o comportamento da vítima, a parte educacional da vítima, para evitar certas ocasiões, pode sim facilitar um mecanismo no celular que impeça que esse celular seja revendido, né? Que se não tiver quem compra, não tem quem vende, né? Lá fora a gente estava até conversando sobre o rádio, né? Que antes o furto do carro era para poder pegar a frente do rádio, e hoje a gente já não tem isso. Por quê? Barrou na receptação. Então talvez fazer um trabalho em cima da receptação, evitar quem compra. Se não tiver quem compra, não tem quem furta. Pois é, mas aí a proposta trata também da receptação. No seu ponto de vista, é positiva? Sim, a alteração? Sim, a receptação é onde tudo acontece, né? Mas a pena atual hoje aplicada, né? A gente está falando do furto hoje de 1 a 4 anos. A pena máxima é 4 anos. 4 anos de prisão, se realmente ficasse preso 4 anos, já é suficiente. Passar de 2 a 8 não significa que ele vai ficar preso 8 anos. Então, se pegar a pena máxima do furto, que hoje é 4 anos, já é suficiente para barrar isso. Esse aumento de pena, eu entendo que não é suficiente para poder coibir o bandido de fazer isso. Geralmente, né, a pessoa ali vai do improviso. Ele não vai pensar racionalmente, a pena maior, eu não vou deixar de furtar. Então, eu acredito que nesse ponto, essa mudança aí da lei não impacta referente a isso. Talvez, Kátia, só interrompendo, claro, né? Eu concordo com o doutor Lucas nesse ponto, de que o mais gravoso é a impunidade. É a pessoa acreditar que, independentemente da pena, você não teria homicídio, que a pena é 30 anos. Ninguém cometeria aquele crime, sabendo que poderia ficar 30 anos preso. Mas o que mais impacta para o infrator é saber que ele vai ser punido. Se são 1 ano, se é 4 anos, para ele não faz diferença. O que a gente mais tem dificuldade hoje, na aplicação da lei penal, a gente já parte para o processo penal e não para o Código Penal propriamente dito, é a aplicação. O delegado ele tem que dar ao infrator uma série de direitos e possibilidades dele se ver livre. O promotor, a mesma coisa. O juiz, a mesma coisa. Então, ele sabe que se ele cometer 15 furtos, dificilmente um desses furtos vai chegar ao ponto de ser julgado e ele, de fato, ser condenado
de fato deixar de ser um réu primário, para que o próximo furto a pena seja maior. Então, na verdade, o que a gente mais tem de dificuldade é nesse processar da penalidade. Ele nunca é punido. Como ele nunca é punido, não adianta a pena ser 20 anos. Porque ela nunca é aplicada. Mas eu preciso dessa aplicação mais rigorosa. Talvez isso tenha um impacto maior. Esse nunca é punido, o que seria a punição, então? De fato, ficar preso. De fato, não ter a possibilidade da fiança. De fato, esse processo penal, ele não ter a oportunidade na audiência de custódia de ser liberado, porque o presídio hoje não possui uma vaga para um crime de menor potencial ofensivo, que é o furto, que não usou violência nem grave ameaça. Então, é de fato ele saber, eu furtei uma correntinha, eu furtei um celular, que é o caso aqui, e isso não parecer menos importante. Ele ficar 1 ano na cadeia, ficar 1 ano na cadeia mesmo. Não é cumprir um terço da pena que vira 3 meses, que no final vira 15 dias, que no final ele não fica dia nenhum. Essa é a maior dificuldade, a aplicabilidade do que a gente já tem no direito. Aumentou a pena, que bom, isso vai trazer uma tramitação diferenciada para esse crime, e a possibilidade dele ficar preso é maior, que bom. Mas eu não tenho dúvida que o maior desafio da Polícia Militar hoje seja a impunidade. A certeza de que se eu cometer um crime com a pena tão baixa, eu não ficarei preso. E na sua avaliação, Lucas, é positiva essa possibilidade, essa análise aqui que a Major até trouxe de não haver a audiência de custódia, né, em que há a possibilidade de ele ser liberado porque não tem vaga no sistema prisional, e também esses benefícios que são dados ao longo da pena? Por exemplo, ele é condenado a 6, 7, 10 anos e acaba não ficando, talvez, nem 3 meses, por exemplo. É interessante, no meu trabalho de TCC, em 2009, eu fiz sobre penas alternativas. Na época eu trabalhava na Polícia Civil, né, um setor que chamava cancelamento de notas, que limpava a ficha criminal para a pessoa ressocializar, voltar a trabalhar. E foi onde deu aquele olhar, eu falei, tem possibilidades, né, trazer a pessoa de novo. E meu trabalho, eu trabalhei em cima das medidas alternativas, que a prisão por si só não vai recuperar. Principalmente se colocar um furto de celular numa prisão por 1, 2 anos, ali hoje é uma escola do crime. A gente sabe que lá vai ser o lugar mais fácil para ele ser captado para poder isso. Então, talvez hoje eu entendo que a prisão por si só não é suficiente. Tem medidas alternativas, né? Por exemplo, né? Uma tornozeleira, uma domiciliar, deixar a pessoa fazer alguma coisa. Talvez... Prisão domiciliar? Isso, sim, colocar ele, em vez de ficar preso dentro do sistema, ele ficar em casa, não poder, monitoramento eletrônico, enfim, outras medidas alternativas para poder coibir, para ele sentir, opa, eu fiz errado, para não ter esse sentimento de impunidade. Agora, doutor Lucas, tem uma fala sua que eu ainda queria que você voltasse nela, esclarecesse. A culpa é da vítima? A pessoa que tem o celular roubado, ela participou daquilo? Não, claro que não. A gente não pode ir por esse viés, né? Mas a vítima tem que ter uma educação, né? O bandido vê muita oportunidade, né? Lógico que a gente não pode passar a responsabilidade realmente para a vítima, né? Mas a gente hoje, a vítima está naquela cadeia que acontece o fato. Então, prestar atenção, evitar o celular na mão, mas em momento nenhum eu quero jogar a culpa na vítima, né? Nós temos uma teoria, Kátia, que chama a teoria do crime, que é o que nós trabalhamos dentro da segurança pública. Para um crime acontecer, 3 coisas precisam acontecer concomitantemente. Eu preciso ter um infrator que quer cometer aquele delito. Eu preciso ter um ambiente favorável, que não tenha, às vezes, uma vigilância naquele momento, que seja um local de grande aglomeração de pessoas. E, por último, uma vítima que oportunize. É o que a gente falou aqui da desatenção, de, às vezes, expor o bem e valor, de estar num local que tem uma grande multidão de pessoas, cheio de sacola na mão, o celular ali junto, ele não consegue, por exemplo, se cuidar ou se proteger ou ter atenção ao entorno. Essa vítima, ela não tem culpa, mas ela tem um papel contributivo na ocorrência do delito. Isso essa teoria do crime é aplicada em qualquer crime? Em qualquer crime. Tá? Eu sempre preciso ter esses 3 fatores. E se um deles não estiver presente, não tem crime. Se essa vítima ela for atenta, se essa pessoa for cuidadosa, se ela não expor o bem e o valor, se ela estiver usando o celular, ela está usando dentro de uma loja, ela está pedindo para um amigo para ficar atenta ao entorno, ela não está sozinha, não está com a sacola cheia, com a mão cheia de sacola e o celular no bolso, por exemplo. Quando ela se cuida, isso é um fator impeditivo. Tanto que por vários programas, vários projetos que a gente tem na segurança pública, eu trabalho a consciência da vítima.
Porque é o jeito mais rápido de ter resultado. Mas existem exceções, né, Major? Por exemplo, os bandidos que entram numa casa, rendem a família, estupram. O ambiente é favorável. Ah. E se aquela casa não possui equipamentos de segurança, por exemplo, eu facilitei em alguma medida. Eu não estou culpabilizando essa pessoa. Eu estou falando o seguinte, há critérios para esse crime acontecer. Se eles não estiverem presentes, esse crime não vai acontecer. Quando a gente fala do furto, quando a gente fala da oportunidade, o furto é um crime de oportunidade. Se não tiver oportunidade, não tem furto. Isso é fato. Nós vamos acabar caindo no outro tema, que é bem interessante para Palavra Aberta. Mas a gente pode discutir em outros momentos também. Certeza. Mas é só para trazer o seguinte, a gente precisa ter outros mecanismos, mas eu acredito que a impunidade é o maior problema que a gente tem, tá? Independentemente da pena, independentemente de qual vai ser esse recurso judicial, a gente precisa mostrar e ter esse caráter punitivo em alguma medida. Agora eu queria te ouvir sobre as penas alternativas citadas aqui pelo Lucas Flammarion, né? Prisão domiciliar, uso de tornozeleira. A gente vê muita gente aí que rompe a tornozeleira e sai praticando crime. É uma possibilidade? É uma possibilidade. É a solução? Talvez não. Eu acredito que precisa haver uma punição. Se é uma pena alternativa, porque é um crime menos gravoso, se é a reclusão de fato, e talvez uma reclusão que priorize o processo de ressocialização. Hoje nós temos a PACs, hoje nós temos outras linhas dentro do socioeducativo que podem colaborar para esse processo. Então a gente precisa pensar o seguinte, não é só aumentar a pena, eu acho que, e nisso eu concordo com o doutor, não é só isso. Isso precisa vir acompanhado de um processo eficaz, eficiente de punibilidade, e isso precisa ter um direcionamento. Se vai ser com pena alternativa, se vai ser com a reclusão, para a Polícia Militar talvez o impacto seja menor. Para mim, impacta o fato da pessoa se sentir impune, mas saber que ela não vai ser punida. A senhora disse, não é só isso. Então inclui o aumento da pena? Inclui o aumento da pena. Eu acho que se for mais gravoso, porque isso traz consequências jurídicas dentro do processo, como o próprio doutor citou a questão da fiança, isso vai impactar, não tem a menor dúvida. É porque o infrator pensou nisso? Não. Mas porque talvez o processo de punibilidade ocorra mais facilmente e isso impacte na questão da sensação de impunidade. Agora, a gente ainda precisa, a gente está quase encerrando aqui o Palavra Aberta, mas um outro problema também das grandes cidades, e pegando o exemplo aqui Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, o furto de cabos de energia, né? Bairros que ficam sem energia elétrica e a proposta inclui também esse fenômeno, né, que a gente tem observado aí nos últimos anos. Na sua avaliação, é positivo ou não? Kátia, eu ainda fico na mesma situação. O direito penal tem que ser a última barreira. Geralmente, esse furto de cabos é feito para a pessoa que está ali, lógico que a maioria das vezes, numa situação de falta de recurso mesmo, né? Eu acho que vai muito ali, ou talvez para a saúde pública, um drogado. Eu acho que vem muito por esse viés. Mas tem a receptação, né? Sim, a receptação que é a origem, ali que a gente tem que poder trabalhar. Né? O direito penal hoje já dá algumas alternativas, associação pelo crime, né? Fazer uma investigação e ver que a receptação está indo atrás, né, das pessoas que realmente cometem aquele furto. Então, eu acredito que a receptação, trabalhar em cima de quem? A cadeia por si só, né, do crime, hoje a gente já tem mecanismos suficientes para coibir isso. Né, se aliar principalmente pela associação ao crime, que tem uma pena, né, tão quanto o furto de cabo, né, o furto normal. Na sua avaliação, Major, como policial militar na linha de frente, no caso do furto de cabos de energia, a lei alcança esses criminosos? Eu entendo que alcança hoje, do jeito que está, muito pouco por causa da questão da pena muito baixa. O que não desanima, viu, Kátia? E eu gosto de deixar esse caso, isso não desanima o nosso policial militar, isso não desanima as nossas ações. Nós tivemos, inclusive, uma ação na última semana, junto com a Vigilância Sanitária. Teremos outras edições, incluindo, inclusive, o Corpo de Bombeiros, nessa preocupação com o furto de cabos de energia, com os fios de cobre. Tivemos, inclusive, algumas prisões e apreensões na última semana relativas a isso. Mas eu volto. São penas muito baixas. E isso dá uma série de direitos dentro do processo penal que facilitam a impunidade. Não é uma questão das autoridades em si, mas a gente ter recursos legais que, de fato, levem essa pessoa a ser punida. Seja com a pena, do jeito que é hoje, seja uma pena maior, seja com medidas alternativas, mas ela precisa sentir na própria pele que o que ela fez é errado. Hoje, não tem esse entendimento. Hoje ele acha que tudo bem, porque ele sabe que ele vai sair da delegacia
talvez até antes da minha guarnição, talvez até antes do meu policial militar, antes daquela vítima que vai demorar, que ficar ali, que vai ter que recuperar aquele bem quando a gente consegue recuperá-lo. Então eu acho que a sensação, e isso foi até uma fala do comandante-geral recentemente, o maior desafio da segurança pública hoje é a impunidade. É a demora. Hoje a pessoa mata alguém e demora 5, 6, 7, 10 anos para ser punido. Hoje, se ela furta, muito provavelmente ela nunca será punida. Então, a gente realmente tem como maior desafio a questão da impunidade. Se a lei ajudar nisso, que ótimo. Para a Polícia Militar é um ganho, para a sociedade é um super ganho. Mas se só aumentar a pena, mas ninguém chegar a ser punido, para a gente talvez não tenha esse resultado prático. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui os pontos positivos e negativos de uma proposta que deve ampliar as penas para o furto de celular. Recebemos a chefe do Centro de Jornalismo da Polícia Militar de Minas Gerais, Major Laila Brunella. Obrigada pela presença, pela contribuição, Major. Até a próxima. Eu é que agradeço a oportunidade. E ouvimos também aqui o Lucas Flamarion, que é advogado criminalista. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. Obrigado, Kátia. Estamos sempre à disposição. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, às 8h30 da manhã, no Jornal da Itatiaia.